Olá, eu sou Hermínio Portes. Quais as modificações introduzidas no Estado de São Paulo com a edição do decreto número 65259/2020? Bom, antes de mais nada, quero agradecer aos comentários que foram realizados nos vídeos anteriores referente ao IPVA, e esse vídeo vai discutir tão somente com relação ao ICMS. É muito importante de que a gente difunda esse conhecimento, esse entendimento, e isso pode ser feito tão somente com a inscrição de vocês no canal, onde vocês receberão com mais facilidade os vídeos que serão produzidos a respeito do tema, tudo que envolve PCD, e também para divulgar e levar as pessoas que talvez não tenham acesso a esse tipo de informação. De qualquer jeito, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sino. Esse vídeo, novamente, ele é realizado a pedido de Érica Martins, do escritório Auto Franquia de Avaré, que é especializado em isenções para PCD há mais de uma década. E, a fim de dar um pronto atendimento a seus clientes, pediu que fosse esse vídeo realizado. Pois bem, as modificações do ICMS no Estado de São Paulo foram introduzidas pelo decreto legislativo, assinado pelo governador João Dória, de número 65.259/2020, vigente a partir de 19 de outubro de 2010, publicado em 19 de outubro de 2010. O comentário sobre esse decreto se torna um pouco mais amplo, porque ele trouxe duas retroatividades. Vamos falar sobre ela. Quais foram as duas modificações que foram introduzidas? No artigo 2º, mencionou que o prazo de 4 anos, previsto na linha B do inciso 1 e nos incisos 8 e 9, todos do artigo 1º desse decreto, aplica-se também aos veículos novos adquiridos a partir da data da publicação da ratificação nacional do convênio ICMS 50/2018, de 5 de julho de 2018. Essa foi uma modificação que diz respeito aos veículos adquiridos a partir de 5 de julho de 2018. Significa que, aplicando-se o período de 4 anos, somente a partir de julho de 2022 que os novos veículos, que essa isenção seria feita para os novos veículos. A segunda possibilidade, a segunda retroatividade que foi dada a esse decreto está no artigo 3º, onde fala: esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 26 de julho de 2020. Esses efeitos significam, de 26 de julho, quanto aos demais requisitos que foram inseridos no decreto, que não o aumento do prazo de permanência do veículo de 2 para 4 anos. Então existem dois tipos de retroatividade. Vou deixar claro, porque também está tendo alguma confusão a respeito do tema. Quanto ao IPVA, nada mudou. Quem já tem a isenção está deferido. Não houve qualquer alteração. Esse vídeo trata exclusivamente com relação ao ICMS. Pois bem, essa retroatividade não pode acontecer, porque ela fere frontalmente o dispositivo constitucional. O inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal é expresso no sentido de afirmar: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No artigo 5º estão inseridos os direitos e garantias fundamentais. Isso se constitui, juridicamente falando, na inserção de cláusulas pétreas. O que significa? Que não pode ser modificado, nem por emenda constitucional, como eu vou explicar mais adiante. Então, essa retroatividade, ela feriu esses princípios. Então, não pode prevalecer. Coisa julgada se refere mais referente a um processo. Quando existe uma decisão judicial transitada em julgado, não pode retroagir.
O direito adquirido é quando uma pessoa tem o direito adquirido, não exerce esse direito, já está tudo preenchido legal e deixa para, no momento oportuno, querer exercê-lo, o que é perfeitamente possível. E o ato jurídico perfeito e acabado é aquele que já está feito, está consumado. No caso, a compra dos veículos, emissão de nota fiscal. Então, seria o ato jurídico perfeito e acabado. Ora, se a gente entendesse sobre a possibilidade dessa retroatividade, o que aconteceria? Uma discriminação muito grande entre os deficientes. Por quê? Vamos imaginar que desde 26 de julho ou antes da edição deste decreto de 19 de outubro, algumas pessoas já conseguiram fazer a compra de novo veículo com base em 2 anos e nem com o preenchimento desses requisitos exigido agora por intermédio desse decreto. E como que fica? Então essas pessoas teriam que pagar o ICMS em atraso? Sim, vamos imaginar que em julho de 2018 ela adquiriu um veículo. O tempo de permanência que era estipulado para ela era de 2 anos. Aí o que aconteceu? Em julho de 2020, ela trocou já o seu veículo. E como que fica? E a carta de concessão? E a autorização dada pelo governo estadual? Não teria validade? E o funcionário, se estipulando essa retroatividade, significa que essa concessão não surtiria nenhum efeito. E o funcionário que concedeu cometeu um ato de improbidade administrativa. E nós sabemos que a improbidade administrativa ela é muito complicada, porque as penalizações impostas é suspensão de direito político por até 8 anos, é perda do cargo, pagamento de multa de até 100 vezes o valor do prejuízo causado ao erário público, e assim por diante. Então como que ficaria? Então os que têm já está tudo certo. O Estado com isso teria feito entre aspas, criado um crédito próprio. Então ele vai considerar como não dada a essa isenção e vai entrar como executivo fiscal cobrando o valor do ICMS? Sim, porque aqueles que já têm o carro, eles não sabiam dessa hipótese. E agora, os que não têm estão submetidos a isso? Criaria uma situação discriminatória. E como nós já vimos em vídeos anteriores, tanto o STF e o STJ, no que diz respeito à interpretação em relação aos deficientes físicos, não pode ser discriminatória. Se for dessa maneira, não terá nenhuma validade, será nula, prevalecerá o que for de melhor interesse e garantido constitucionalmente aos deficientes. Então, por esse motivo, a questão da retroatividade do decreto, ele não encontra embasamento legal, ele fere frontalmente a Constituição Federal. E sobre a Constituição Federal, nós temos que entender que ela é muito mais do que uma lei. O que é uma Constituição Federal? Constituição Federal é um depósito, um local aonde uma nação, o povo dessa nação, entende quais são os princípios, os valores que devem regulamentar a vida em sociedade. A partir desse repositório de valores, de princípios, toda a legislação deve ser cumprida. Toda a legislação, toda a lei federal, a lei estadual, a lei municipal deve obedecer. Se não obedecer, ela será inconstitucional. E os direitos e garantias fundamentais estão esculpidos no artigo 5º. Então não podem de maneira alguma serem violados. E isso acontecendo, haverá necessidade de um processo judicial. Não é porque uma lei foi editada ou um decreto que isso prevalecerá. Não. Nós temos o poder judiciário para restabelecer o direito lesado. E lembrando, quando fala que a lei não pode retroagir, a lei ela tem um caráter coercitivo, aliás, só ela tem, muito maior do que um decreto, porque um decreto ele apenas regulamenta uma lei, ela não pode ir além dela e nem estipular nem nada que não haja a previsão legal nela.
Vamos passar agora a falar a respeito da elevação do prazo de permanência do veículo com o deficiente para que possa ter nova isenção de 2 para 4 anos, como ocorreu pela edição desse decreto 65259/2020. Esse decreto ele tem a seguinte disposição. No parágrafo 4º do artigo 5º, ela traz duas hipóteses de isenções. Parágrafo 4º fala: atendido o disposto no caput, fique isenta 1. A saída de veículo automotor com adaptação e características especiais indispensáveis ao uso do adquirente paraplégico ou portador de deficiência física impossibilitado de utilizar modelos comuns, excluído o acessório, o opcional de que não seja original do veículo. Verificamos, na lei não existe mais nenhum outro requisito. Fala tão somente que é isento do pagamento do ICMS. Ponto. 2. Do parágrafo 4º desse mesmo artigo, traz outra dispositiva. A saída interna ou interestadual do estabelecimento industrial e do estabelecimento de concessionária de automóvel de passageiro novo com motor até 127 HP de potência bruta, quando destinada a motorista profissional, desde que cumulativa e comprovadamente o adquirente. 2 pontos. Então pressupõe que esses 3 requisitos que eu vou falar agora se referem tão somente às pessoas que sejam motoristas profissionais. A. Exerça a atividade de condutor autônomo de automóvel de passageiro na categoria de aluguel, táxi, em veículo de sua propriedade. B. Utilize o veículo na atividade de condutor autônomo de automóvel de passageiro na categoria de automóvel, táxi. Inciso a linha C. Não tenha adquirido nos últimos 3 anos veículos com isenção de imposto. Aí podemos verificar que houve a instituição de 2 isenções aos deficientes físicos e aos taxistas. Com referência aos deficientes físicos, pode verificar no item 1 não existe a inserção de nenhuma cláusula falando que deve ocorrer um tempo de permanência mínima com o veículo. Já com relação ao taxista, na linha C, falou claramente, não tem adquirido nos últimos 3 anos veículo com isenção de imposto. Então, portanto, há que se entender que essa isenção de 3 anos seria tão somente para os taxistas e não para os deficientes físicos. Esse entendimento se chega pela simples interpretação e conhecimento do que dispõe a legislação. Vamos lá. O prazo de permanência aos deficientes por 2 anos era 3 e depois passou por 2, até antes da edição desse decreto 65259/2020, que modificou o regulamento interno CMS de 2000, era de 2 anos. E levou para 4. Pois bem, temos que entender como funciona a lei. Esse dispositivo de lei, o artigo 176, é do Código Tributário Nacional e ele fala o seguinte: a isenção, ainda quando prevista em contratos, é sempre decorrente de lei, que especifica as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Conforme se observa, a Lei 6374/89 não trouxe nenhum outro critério a não ser a isenção do ICMS para as pessoas com deficiência física. A permanência, por um determinado período, ocorreu em relação aos taxistas. Tá? Mesmo se isso tivesse ocorrido em relação a esse prazo de permanência aos deficientes, também não poderia prevalecer. A permanência do carro por período de 3 anos inicialmente foi por um regulamento e depois por 2 anos foi pelo regulamento ICMS/2000 e agora pelo prazo de 4 anos, porque com a inserção do decreto 65259/2020, o Estado de São Paulo acabou anuindo ao convênio ICMS 50/2012 do CONFAS. Vamos ver esse outro dispositivo de lei. De novo, mais um artigo do Código Tributário Nacional.
o artigo 111, e ele fala: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, que nos interessa é o inciso 2, que está em destaque. Inciso 2, outorga de isenção. O que é uma interpretação literal? É aquela em que não cabe ao intérprete qualquer margem de discricionariedade ou elasticidade, ou seja, ele não pode ampliar por conta própria. A lei deve ser aplicada conforme elaborada, sem estender ou restringir os conceitos que envolvem a incidência tributária. Então, na lei não houve qualquer restrição ou imposição de um tempo de permanência em relação aos deficientes físicos. A corroborar, ainda vamos ver mais um texto de lei. O artigo 99 diz o seguinte: o conteúdo e alcance dos decretos restringe-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação nesta lei. Bom, o conteúdo do decreto, que é o caso desse último que foi feito, ele tem que se restringir ao da lei. Ele não pode ser ampliado, ele tem que no máximo interpretar. Ele não pode aumentar, ele não pode ir além do que a lei fala. Ele não pode criar dispositivos. Ele não pode fazer isso, que seria completamente ilegal. Vamos entender o que é um decreto. O Brasil é um Estado democrático de direito. E, pela Constituição Federal, existem 3 poderes da República, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Legislativo, ele faz as leis. O Executivo executa as leis conforme elas forem publicadas e vigentes. O Judiciário julga os casos conforme a legislação vigente. Lembrando, o Executivo municipal ele é exercido pelo prefeito, o Executivo estadual pelo governador e o Executivo federal pelo presidente da República. O Legislativo municipal é exercido pela Câmara dos Vereadores, o Legislativo estadual pelas Assembleias Legislativas e o Legislativo federal pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. E a junção dessas 2 casas forma o Congresso Nacional. O Poder Judiciário, dos 3 poderes, é o único que não existe na esfera municipal. Existe só no âmbito estadual e federal. Vamos entender agora. Uma lei se tornar vigente, ela tem que ser produzida pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, para fazer uma lei, esse poder, ele tem uma série de requisitos, não é a bel prazer. Tem que apresentar um projeto de lei, é submetido à votação pelos demais pares, ele sofre emendas e, se aprovado, vai para o presidente no caso que nos interessa, para o governador de estado, ver se exerce ou não o veto. Aí, exercendo, volta para a reanálise. Aí, se não ocorrendo o veto, ele vai para sancionar. Depois de sancionar, vai para a publicação, e depois de publicação vai tornar sua vigência. E sua vigência, se vai ser ou não por um tempo certo, se entra em vigência imediatamente ou por daqui 30 dias ou 45, que se chama vacatio legis, o tempo de vigência o tempo que a lei demorará para entrar em vigência. Então, uma lei, ela é complexa e ela necessariamente deve obedecer aos preceitos constitucionais, aos valores e princípios que o povo considerou como legítimos, como importantes para que regulem a vida das pessoas em sociedade. Um decreto, ele é muito menos do que uma lei, porque o decreto ele é feito diretamente pelo chefe do executivo, ou seja, o executivo não integra o legislativo. Pode ser feito, mas esse decreto tem apenas o condão de regulamentar uma lei. Ela nunca pode ir além dessa lei. Jamais, sob pena de ser nulo. E o que aconteceu? Com esses decretos, o 38 de 2012, 50/2012 ou o de 2000 estadual, o que aconteceu?
houve uma extensão do que foi escrito, porque na lei, quando instituída, ela não fala nada de prazo. Este tempo de permanência com o veículo ocorreu por intermédio de um regulamento. Ora, se a lei quisesse realmente que os deficientes também tivessem esse prazo de permanência com o veículo de 3 anos, teria exposto expressamente nela, assim como foi em relação aos taxistas. E mesmo se fosse o contrário, se prevalecesse o entendimento de que aquele prazo do taxista também se estenderia para os deficientes, isso também não prevaleceria por um simples motivo. A lei que instituiu a isenção fala que o tempo de permanência seria de 3 anos e o regulamento aumentou para 4. Ora, se legislou, o executivo legislou, ele invadiu uma função típica de um outro poder, que é do legislativo. Ele não pode fazer isso, jamais, porque é inconstitucional, então não pode prevalecer. Então, no máximo, se a lei dispusesse de 3 anos, o regulamento poderia chegar até nesse patamar, não mais do que isso. Vamos ver mais um texto legal. Bom, a Constituição Federal, no parágrafo 3º, no artigo 5º, ou seja, lá é onde estão previstos os direitos e garantias fundamentais, fala: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 do voto dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Por que eu citei esse dispositivo legal? Porque teve uma Convenção Internacional dos Direitos Humanos cuja assinatura ocorreu em Nova York, referente a todos os países que compõem o mundo, ou pelo menos a maioria. Quem quisesse aderir deveria fazer uma legislação. O que aconteceu? É um tratado internacional. O tratado internacional, se ele não for recepcionado, se não houver uma legislação que permita o ingresso no território brasileiro, ele feriria a cidadania. E houve esse decreto. Em virtude disso, os direitos e garantias fundamentais referente aos deficientes físicos foram elevados a preceito constitucional. Então não pode ser modificado, tem que prevalecer para todos os fins e efeitos. E lembrando, como eu já falei, os direitos e garantias constitucionais, eles são considerados cláusula pétrea. E o que é essa cláusula pétrea? Olha o que diz a lei. A lei não, a Constituição Federal. Artigo 60 da Constituição Federal. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º fala: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Se houvesse a liberdade para legislar por decreto, estaria invadindo a seara, a competência do Poder Legislativo. Isso não é possível. Na própria Constituição Federal, logo no seu preâmbulo, ela fala que os 3 poderes da República são independentes e harmônicos entre si. Não pode haver a intromissão, a invasão de um poder na função típica do outro. Isso é inconstitucional e não pode prevalecer. Ora, vocês têm que entender o seguinte: se tivesse o governador a liberdade para, por decreto, legislar, ele poderia colocar aqui essa isenção, o tempo de permanência do carro pelo deficiente, poderia ser de 50 anos, 100 anos, 70 anos. Por que ele não faz isso? Porque isso fere o princípio esculpido na Constituição Federal, que são os direitos e garantias fundamentais, que tem que proceder à inclusão social. E a isenção é uma forma de inclusão social. Por quê? Porque o carro fica mais barato e acessível a um deficiente que poderá comprá-lo e ter a diminuição das diferenças, de modo que ele possa levar a sua vida da melhor maneira possível. Isso atende inclusive ao princípio da isonomia, da igualdade, que traz que
deve ser tratado de maneira diferente os desiguais, a fim de se restabelecer a igualdade. Então, o que consta em legislação de isenção em relação a deficiente não é nenhum favor, é cumprimento de preceito constitucional. Então, tem que imaginar o seguinte: mas eu vou ter que entrar com ação judicial? Sim, se houver isso, terá que entrar com ação judicial. E o STF e o STJ já se posicionaram no sentido de que qualquer interpretação discriminatória, que seria o caso, porque fere o princípio da isonomia e não permite a inclusão social do deficiente, implicará no não conhecimento. Deverá ser feito de uma outra maneira. A entender, já existe uma discriminação em relação aos deficientes auditivos. O STF já reconheceu que isso é um entendimento discriminatório e não pode prevalecer. Em consequência disso, determinou que no prazo de 18 meses o Congresso Nacional faça a respectiva adaptação para incluir em texto legal a isenção do IPI em relação aos deficientes auditivos. E, por consequência, a mesma situação acontecerá nas legislações estaduais. Então, não pode haver a diferenciação. Não existe um deficiente com mais ou menos. Deficiente físico é deficiente físico. E tem seus direitos garantidos pela Constituição Federal. Portanto, pessoal, se esse vídeo for útil, compartilhe. Me ajudem a levar essas informações para a maior quantidade de pessoas possível. Isso só acontece se vocês se inscreverem no canal e ativarem o sino. É muito bom, vamos levar o conhecimento para quem não consegue obtê-lo. Me ajudem nisso. Fiquem com Deus. Muito obrigado.